Todos, olá a todas. O tema da aula de hoje, pessoal, é a Primeira Guerra Mundial, tá bom? E dentro desse tema, né, da Primeira Guerra Mundial, pessoal, da Grande Guerra, como era conhecida lá atrás, tá bom? Nós vamos observar, então, aqui o período entre os anos de 1914 até 1918, tá? A Batalha dos Grandes Impérios. Até porque, pessoal, nós temos então como antecedentes, como causas então para esta grande guerra, tá bom? Justamente o imperialismo, tá bom? Quando a gente fala então em imperialismo, pessoal, nós temos que lembrar das potências imperialistas, né? Logo depois então da Segunda Revolução Industrial, nós temos uma grande quantidade de países capitalistas que acabam, então, aderindo a essa nova modalidade, vamos dizer assim, econômica, tá? E formam ali, então, grandes impérios. Esses grandes impérios são formados justamente pela conquista de regiões, de áreas. Nós vamos encontrar, então, a partilha da África, nós iremos encontrar a partilha da Ásia, tá? Essas grandes potências europeias acabam então se tornando grandes potências econômicas, grandes potências capitalistas. Tá? E é justamente essa ambição por territórios, né? E esses territórios levará então à conquista dos 3 M's, tá? Da mão de obra, da matéria-prima e do mercado consumidor. É justamente essa grande ambição que vai gerar, né, as rivalidades europeias. Até porque existem potências imperialistas que acabam então saindo um pouco mais tarde nesse processo, tá? Mas que alcançam o nível dessas primeiras potências, que é o caso, por exemplo, da Alemanha, dos Estados Unidos, a Itália um pouquinho atrás, tá? Mas ela vai alcançar e, obviamente, assim como as primeiras, elas necessitarão de território. Tá? Então havia aqui, dentro da Europa, uma forçação de barra, vamos dizer assim, para a redistribuição das terras, para a repartilha das terras. Tá? Então aquilo que a gente conhece como Conferência de Berlim deveria, então, ter uma nova partilha para que essas regiões, principalmente o Império Alemão, tá? Fosse contemplado com os territórios, tá? Para que ele pudesse promover a sua exploração, para que ele pudesse, então, ampliar a sua economia e etc, etc. Isso, então, gera desconforto, isso gera, então, impactos, isso gera, então, uma rivalidade, tá bom? Esse período também, pessoal, ele é marcado por um grande revanchismo. Nós estamos aqui observando uma fase, né, final ali da Guerra Franco-Prussiana até a Primeira Guerra, tá? Você tem um revanchismo muito grande, você tem um sentimento nacionalista crescente em toda a Europa, tá? Como, por exemplo, é o pan-eslavismo, como é, por exemplo, o pan-germanismo. Tá? Aliás, é desse pan-germanismo que gera toda ali, né? Semeado aqui o pan-germanismo que vai gerar o fruto lá na frente, né? Vésperas da Segunda Guerra Mundial, na teoria da raça ariana e etc, etc. Mas isso aí é história para outra questão, tá bom? Isso aqui, então, pessoal, começa então a gerar conflitos, começa a gerar então confrontos. Como, por exemplo, ou foi, tá certo? A questão marroquina, tá? Que era justamente uma disputa entre a região do Marrocos ali, tá? Entre a França e a Alemanha. Havia aqui uma questão de portas abertas. Então, tanto os franceses quanto os alemães poderiam usufruir do território, da mão de obra, da matéria-prima, do mercado consumidor marroquino. Entretanto, todavia, quiçá, há uma aliança entre franceses e ingleses, tá? Onde a França apoia a consolidação da Inglaterra no Egito, em contrapartida, a Inglaterra apoia a consolidação da França em Marrocos. Tá? O caso é que, obviamente, esbarra na questão da Alemanha. Tá? Aqui há todo o imbróglio e para evitar um confronto maior, volta-se a política de portas abertas. Tanto franceses quanto alemães podem usufruir do território marroquino, porém há uma série de vantagens aos franceses, tá bom? Um outro lugar que havia uma tensão muito grande era nos Balcãs, tá? A região balcânica, tá? Ou a questão dos Balcãs, ela é recortada por um mosaico cultural muito grande,
Tá? Então você vai encontrar várias nações ali, essas várias nações, obviamente, cada qual com a sua cultura, cada qual com o seu interesse. Tá? Então você tem ali, por exemplo, duas grandes potências brigando por essa região, é o Império Austro-Húngaro e a Rússia. A Rússia, então, ela acaba favorecendo o pan-eslavismo, tá? O nacionalismo dessa região, a independência de algumas regiões ali, né? E você tem também a questão da Sérvia, tá? A Sérvia ali vai querer criar a grande Sérvia, né? Enaltecendo aqui o grande, o pan-eslavismo, tá? E o Império Austro-Húngaro tomando conta daquela região, dominando aquela região, tá certo? De olho naquela região. A Alemanha também, tá certo? Querendo ali construir a rota Berlim-Bagdá, tá certo? Então havia ali uma tensão muito grande nessa região, o que acirra, obviamente, essa rivalidade entre os europeus, tá? Então você vai encontrando vários atritos entre essas potências e que, obviamente, acabam, então, se unindo, tá bom? Acabam, então, acaba se promovendo essa união de potências, até porque alguns países possuem inimigos comuns. Bom, a primeira tentativa de aliança é justamente a Liga dos Três Imperadores, do qual iria juntar ali a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Rússia. Mas, como nós vimos há 30 segundos atrás, tá certo? O Império Austro-Húngaro, ele tinha algumas rusgas, tá certo? Com a Rússia, justamente por conta da questão dos Balcãs. Então, como havia esse enfrentamento, como é que os caras vão estar no mesmo grupo? Então não dá muito certo, tá? Então a Rússia, ela acaba sendo substituída, vamos dizer assim, pela Itália, tá? E formando-se então aquilo que a gente conhece como a Tríplice Aliança, tá? Essa Tríplice Aliança, então você tem lá o Império Alemão, né, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, formando um bloco, tá? Um eixo, tá certo? Formando então esse combinado. Do outro lado, tá certo? Percebendo então essa grande aliança, a Alemanha, a França e a Inglaterra, elas acabam esquecendo as suas rivalidades anteriores, tá? Percebe-se então que existe um inimigo comum, tá? Percebe-se então que a Alemanha é algo e alguém para ser parada, que a economia alemã não pode tomar grandes proporções e acabam se juntando, acabam se unindo. Tá? Aqui recebe-se então o apoio da Rússia e forma-se então a Tríplice Entente. Tá? Então aí você tem, de um lado, você vai encontrar ali a Tríplice Aliança, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália contra a Tríplice Entente, a França, a Inglaterra e a Rússia. Você vai falar, professor, mas se o conflito é mundial, como é que só 6 pessoas, só 6 países acabam conflitando? Calma, tá certo? Haverá outras nações que adentrarão essa guerra. Bom? Tranquilo? Primeiro, então, eles formam essa política de alianças justamente para saber quem é amigo, quem é inimigo e etc, etc. Tá bom? Tranquilo? Há o caso curioso aqui, pessoal, da Itália, tá certo? Por mais que ela esteja na Tríplice Aliança, tá? Ela também tem lá as suas diferenças com o Império Austro-Húngaro, tá bom? Então isso deixa a Alemanha numa posição meio desconfortável, vamos dizer assim, tá certo? E a Itália acaba colocando, então, coloca um pé em cada canoa, tá? Por mais que ela esteja na Tríplice Aliança, ela vê com bons olhos a Tríplice Entente. E calma que haverá ainda uma outra situação, tá certo? Tranquilo? Formada então a política de alianças, pessoal, obviamente, tá certo? Fica claro aqui quem é amigo, quem é inimigo, tá bom? Dentro desse período gigantesco ali, dentro do final da Guerra Franco-Prussiana, 1871, até o início da guerra, você tem um grande desenvolvimento cultural, você tem um grande desenvolvimento tecnológico, tá? Que é conhecido então como Bela Época, tá? E aí vocês podem observar muito melhor, tá certo? Essa questão justamente nas aulas de literatura, tá bom? Então você tem esse grande desenvolvimento. E é justamente dentro desse período, 1871 até
1914, que você vai encontrar também um outro período conhecido como a Paz Armada. O conflito é certo, mais cedo ou mais tarde esses caras vão sair no braço. Então, óbvio, eu tenho que me preparar para esse conflito, eu tenho que me preparar para essa guerra, para esse confronto. Então, óbvio, e nada mais lógico do que eu desenvolver armas, do que eu criar, então, uma defesa, tá bom? Então, dentro desse período da paz armada, você vai encontrar um grande desenvolvimento, um grande crescimento da indústria bélica, tá? Desenvolvimento de armas, estratégia de guerra e etc, 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 tá? E aí, por fim, pessoal, você necessita, então, de um estopim, você necessita, então, da gota d'água, você necessita, então, daquele empurrãozinho final. Tá? Então, já existem grandes motivos para o conflito, eles já estão separados, tá? Entre os dois blocos, eles já estão se preparando para o conflito, necessita então desse empurrão, necessita dessa gota d'água, que é o assassinato do Francisco Ferdinando. Tá? Esse assassinato, pessoal, ele acontece então na Bósnia, tá certo? E, obviamente, aqui você tem toda uma especulação, porque a Sérvia estava por detrás, porque o Filipe acabou matando, né, o membro da organização da Mão Negra, acabou matando o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, e a sua esposa também, tá certo? E tudo isso, e aí há uma série de declarações de guerra, tá? Então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Sérvia chama a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro chama a Alemanha chama para guerra, então, a Rússia e a França, tá certo? E aí fechou o tempo, tá certo? Aí é soco na cara, dedo no olho, chute na canela, cotonete molhado, tá certo? Xingamento de mãe, aperto de mamilo, joelhada na barriga. O negócio é feio mesmo, tá? Uma guerra com uma proporção muito grande, jamais vista até então. Bom, por isso era conhecido então como a Grande Guerra, tá? Essa Grande Guerra, ela possui algumas fases, tá bom? Algumas pessoas vão colocar que só existem 2 fases, outras pessoas vão colocar que existem 3 fases. Tá? Então é a guerra de movimentos, a guerra de trincheiras ou de posição, tá? E aí uma terceira, né, se acaso você quiser ter uma terceira fase, que é justamente a nova guerra de movimento, certo? A partir ali de 1917, bom? Quando a gente fala então em guerra de movimentos, nós estamos falando então da guerra onde a Alemanha, onde a Tríplice Aliança, ela parte para cima então da Tríplice Entente, tá bom? E aí, pessoal, aqui não existia muito lei, não existia um acordo internacional que você não podia fazer, e a Alemanha também não tava pouco se lixando para isso. Até porque, pessoal, ela vai utilizar o território da Bélgica para promover uma forte invasão à França, tá? Então ela invade, né? Ela usa o território da Bélgica, que era neutra na guerra. Quando a disputa começou, a Bélgica falou, ó, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero nem saber disso, tá bom? O que não adiantou de nada, até porque a Alemanha, então, para surpreender a França, ela passa pelo território belga, tá bom? Invadindo, então, né, tentando invadir de maneira maciça a França, né, tentando tomar a capital Paris por cima, tá certo? Por onde eles nem iriam imaginar, até porque a Bélgica se declarou neutra, tá? Com essa invasão da Bélgica, a Inglaterra acaba tomando as dores e acaba entrando na guerra, tá? Então, olha só, agora sim, tá? A Inglaterra entra na guerra, também para defender a França, óbvio, tá? A estratégia alemã só não deu certo, pessoal, por conta da ofensiva russa. Porque na cabeça deles, tá certo? Na cabeça dos alemães, o que seria necessário? Seria necessário, então, invadir a França, né, ocupar a região ocidental, para depois invadir a região oriental. Tá? Quando a Rússia acaba entrando na guerra antes do previsto, as divisões alemãs tiveram que se dividir. Tá certo? As potências ali, né, as forças centrais, tá certo? Tiveram que se dividir. Né? Então, em vez de concentrar tudo para um lado, tiveram que, obviamente, formar 2 grupos para combater
nas duas frentes, tá certo? Bater aqui nas duas pontas, tá bom? Tranquilo? E isso acaba meio que frustrando esses planos dos alemães. Porém, tá certo? Você encontrará então aqui a defesa da posição, a questão aqui de você controlar o seu território. Entretanto, todavia, pessoal, nós vamos observar essa parte daqui para frente num outro vídeo, tá bom? E aí, qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários que aí eu tento responder para vocês o mais rápido possível, tá bom? Tranquilo? Falou, pessoal, até mais!